boa tarde. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas hoje a gente está participando de um projeto do UniCeub, do nosso curso de Direito Eleitoral. E a gente vai falar sobre o caso do deputado Daniel Silveira, que teve seu mandado de prisão em flagrante expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aqui temos duas opiniões um pouquinho diversas sobre a questão da prisão em flagrante do deputado, e a gente vai debater hoje de uma forma democrática e respeitosa para mostrar que é possível. Então, eu vou passar a voz para o Arthur, que também é aluno do 10º semestre de Direito no UniCeub. E meu nome é Danusa. Olá, Danusa. Obrigado por todos que estiverem aqui assistindo ao nosso debate. A minha opinião, como a Danusa disse, é contrária à prisão expedida pelo ministro Alexandre, não pela materialidade. Na materialidade, eu acho, sim, que ele se encaixa perfeitamente dentro da Lei de Segurança Nacional, ainda mais tratando de um deputado defendendo certas ideias, mas a minha questão é mais processual, em que foi inventado uma nova forma processual, um procedimento que não era previsto em lugar nenhum, que qualquer administração pública, ainda mais por meio dos órgãos judiciários, não pode fazer nada que não esteja previsto em lei, e principalmente dentro do judiciário, algum procedimento que não esteja previsto dentro do processo, ainda mais tratando de um processo penal. Então, essa é a minha opinião. A Danusa vai compartilhar conosco a visão dela. Então, já que a gente vai discutir sobre a nova interpretação, que eu diria assim, a nova interpretação que o ministro Alexandre de Moraes deu em caso da prisão em flagrante. O que eu entendo sobre a questão? Concordo com o Arthur, realmente a lei não é clara sobre o flagrante delito ali no caso do deputado. Que bom que nós não resta dúvida de que sim, ele houve o crime. Então, aqui a gente vai debater, na verdade, o flagrante. É isso mesmo, Arthur? É isso mesmo. Que O caso a minha visão, não, o flagrante ele precisa ser, antes de tudo, um flagrante, né? Se o flagrante não for flagrante, tem alguma coisa muito errada, ele é só um delito. Uhum. E para delitos já existem os procedimentos corretos, que não foram adotados pelo ministro. A partir do momento que a gente enxerga um vídeo ativo como um flagrante, a gente abre porta para tantas interpretações que nós sabemos são errôneas, como, por exemplo, até que ponto eu não posso pegar uma prova audiovisual e tratar ela para transformar a prisão em prisão flagrante. Então, a gente abriria um campo, acho que muito espaço, dando margem para muitas interpretações que nós sabemos que são contrárias ao que se prevê juridicamente. Eu concordo que ela é uma interpretação chocante também, quando eu vi a notícia sobre o flagrante, sobre ter sido um vídeo que foi postado em rede social. Mas, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, Arthur, e não tem como negar, é porque o direito ele vai se amoldando à sociedade. Em questão do flagrante perante a rede social, eu acho que da mesma forma que a gente deve olhar com cuidado como foi dado o flagrante, a gente também pode parar para pensar hoje em dia na transmissão de lives. Assim, não sei se você tem conhecimento, mas a quantidade de crimes que a gente já viu ocorrendo em meio à transmissão de lives. A live está acontecendo naquele momento, não no mesmo espaço, ninguém, não significa que todo mundo está vendo, mas a live ela é ao vivo, transmitindo ali e crimes ocorrendo, e pessoas sendo presas em flagrante por conta dessas lives. Eu entendo a questão do parar, postar e logo em seguida ter sido dado o flagrante pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a prisão em flagrante ela também é logo após o crime. A questão ali, eu acho que foi o time. Eu acho que a gente vai discutir muito o time aqui entre eu e você. E para mim, o time do Alexandre de Moraes foi o correto. Assim que o vídeo foi postado e que ele tomou ciência, foi do qual foi expedido o despacho dele. Então, assim, eu acho que, por exemplo, ao mesmo tempo que você usa a questão da interpretação para a gente esticar demais a norma, concordo com você que tem que ser visto com cuidado, mas também, por exemplo, a gente pode ter atos, porque apesar do indício de violência, da incitação de violência ali, a gente pode transformar essa situação um pouco mais gigante. Por exemplo, atos terroristas. Vamos supor que o cara está cometendo um crime de ato terrorista, gravando ali na internet,
enfim, acabou de postar. E como que fica? Então a gente não consegue prender essa pessoa que acabou de postar o vídeo ou que está fazendo uma live, a gente não consegue prender essa pessoa em flagrante. Então, assim, eu acho que os mecanismos do direito penal, ele evolui conforme a sociedade. Esse é um debate que realmente, eu concordo com você, ele vai ter que ser mais fundo. Mas, assim, eu acho que se a prisão em flagrante dele fosse tão frágil, eu não acho ela frágil, aí é onde é que a gente discorda, eu não acho o flagrante dele, apesar de novo, não acho que é frágil, a gente teve a Câmara dos Deputados que podia rebater sobre essa questão. E nenhum dos assim, foram só 130 parlamentares que foram contra, né, a manutenção da prisão do deputado. E ninguém melhor para falar sobre você infringir uma norma do que os nossos legisladores, né? E ali foram seus companheiros, seus iguais, que tiveram a oportunidade de não manter a prisão dele, né? Então, aí, será qual que vai ser o sentido do nosso parlamento, né? Da nossa Câmara dos Deputados, na verdade, né? Será que não mudou o sentido do flagrante para eles também? Então, Danúcia, tem algumas questões aí. Você comentou por último, quem seria melhor para julgar ou não esse cometimento que a Câmara dos Deputados? Bom, acho que todos do judiciário estariam mais aptos do que qualquer deputado, por uma questão técnica jurídica, da gente saber e ter certeza de que algo estava juridicamente previsto e foi descumprido. Sobre a questão do terrorista, no caso, possivelmente isso levaria não a uma prisão em flagrante, mas a uma prisão preventiva. E após essa prisão preventiva seriam seguidos os procedimentos corretos penais. Não. Ainda na questão do Daniel Silveira, não é o timing não é onde eu discordo. Ele poderia ter acabado de postar o vídeo e quase com uma resposta automática do próprio sistema já poderia ter havido o seu mandato de prisão em flagrante. O problema para mim não é o timing da prisão em flagrante, é a própria existência do mandato em prisão em flagrante, que não cabe uma inovação a partir de uma leitura, a partir de um novo entendimento das normas processuais penais, porque aqui a gente está falando de um procedimento penal, a gente está falando necessariamente da parte processual, nós não estamos falando da existência ou não, em forma de mérito, de uma ação ou de às vezes até como ocorreu, um novo tipo penal, a gente está tratando de procedimentos, eles devem estar explícitos na forma processual, que no caso é o Código de Processo Penal. Então, a partir do momento que a gente respeita a própria forma processual se proceder, então a gente está necessariamente dizendo que a partir desse momento as nossas formas processuais são de menos valor do que uma materialidade. Então, não necessitaria o nosso judiciário seguir qualquer forma penal, porque a valoração estaria apenas na forma substancial, que se dá pelo cometimento ou não do crime. E isso não se abre só para o judiciário, isso se abre também para o executivo, nas delegacias, isso se abre também para os parlamentares. O fato deles terem votado pela permanência ou convolando no mandado de prisão flagrante não é uma questão que valide juridicamente, é uma questão que valide politicamente, porque eles são necessariamente políticos. Então, E exato. a única questão da jurídica que poderia convalidar seria a manifestação da Procuradoria-Geral que ocorreu após o mandato de prisão. Então, a gente percebe que, na verdade, a gente tem um inquérito chegando depois da própria prisão. É quase como se eu te prendesse por averiguação que existia no AI-5 e, após isso, eu verificasse se você é, de fato, culpado ou não. Então, a gente tem vários problemas com uma inovação processual. Eu não, eu realmente, em vez de encarar como uma inovação, eu prefiro encarar como uma nova interpretação. E a gente sabe que quem pode interpretar a lei só os juristas, como você mesmo falou. O que eu acho que é na questão de freio e conta presos, ali foi dado ao Daniel Silveira todas as oportunidades dele de demonstrar que esse flagrante dele não foi um flagrante correto. Ele teve tanto dentro da Câmara, não existe lugar mais democrático do que ele dentro da Câmara dos Deputados, para ele falar sobre o tema.
Tanto que ele mesmo, em vídeo, pedindo desculpa ali dentro da Câmara dos Deputados, né, no dia da votação, ele fala que cometeu um ato passional. Ele mesmo admite ter cometido algo passional e ele também rebate o flagrante. Mas, para mim, a intenção dele de rebater o flagrante ficou parecendo muito que eu admito o meu erro, mas vou tentar pegar a norma. Concordo plenamente que a gente tem que seguir a norma. Eu só não consigo enxergar de forma tão clara essa situação do qual você falou, por exemplo, do ato terrorista, que eu dei o exemplo. Você falou assim, vamos pelas vias da prisão preventiva, no caso. Então, você deixaria passar o momento do flagrante delito no caso de um terrorismo? Então, por exemplo, sua decisão colocaria em risco, vamos supor, o cara está cometendo crime na rede social ao vivo gravando. Então, a gente deixaria primeiro ele cometer o ato, o crime, e gravar, para depois a gente analisar a questão da prisão dele? Você não acha que isso dá margem para muita coisa também? Porque, querendo ou não, nossa sociedade evoluiu. Hoje mesmo estamos aqui, eu e você, debatendo sobre um assunto, eu aqui na Samambaia, você em outra cidade satélite, e assim, poderíamos estar aqui agora cometendo um crime. Você acha que não seria flagrante, não teria como, ainda mais que está gravado? Bom, não acho que seria flagrante a partir de um mandado de prisão em flagrante. O crime pode ser flagrante. O problema é a existência do mandado de prisão em flagrante. E conforme dito, a partir do momento que a gente faz uma inovação, nós podemos fazer inovação das leis. Claro, o Supremo tem capacidade para interpretar a inovação normativa de uma lei, não a capacidade para interpretar uma inovação normativa de um processo, porque são duas coisas diferentes. Eu interpretar o espírito das leis com o que o legislador quis dizer e inserir ele na nova sociedade, seja qual for, e mudar um processo. A mudança de um processo tem necessariamente que ocorrer por via das leis. Não cabe ao Supremo, não cabe a qualquer magistrado, não cabe ao Poder Judiciário inovar uma lei a partir de uma inovação do entendimento processual, porque o procedimento processual ele é necessariamente expresso. Ele está expresso dentro dos códigos, ele está expresso dentro da legislatura. Então, a gente não pode... Onde cabe interpretação, ao meu ver, é na lei não processual, na lei de fato material, para adequar ela aos fatos que ocorrem na sociedade. O que muda na sociedade não são apenas os fatos, não são os processos. Os processos mudam, de novo, como a Câmara é um local democrático, como você disse, é ali onde a sociedade vai expressar por meio de seus representantes a vontade da inovação processual. Também a vontade da inovação das leis. Ocorre que isso não muitas vezes, pelos motivos fáticos, ocorre na mesma velocidade. Então, por isso, o Supremo vai interpretar a margem da lei para definir os motivos fáticos que nos enquadram na sociedade, mas ele não pode inovar procedimentos, não pode inovar a parte processual de qualquer aspecto jurídico. Então, a minha visão é realmente de que o deputado ele pode ter cometido crime. Essa é uma matéria fática que, para mim, não se discute muito, porque existe um vídeo, existe uma prova. O que não existe é um mandato de prisão em flagrante, porque essa é uma inovação processual. Olha, uma coisa eu vou ter que concordar com você, Arthur. No despacho do Alexandre de Moraes, ele coloca flagrante permanente. Isso, para mim, me incomoda muito mais do que ele ter usado o Instituto da Flagrância para poder expedir o mandato. Porque aí sim, quando você coloca o permanente, dá aquela sensação de que um vídeo de 3, 4, 5 anos atrás você poderia conseguir usar uma prisão em flagrante. E não é bem por aí. Mas quando eu defendo essa teoria de que, para mim, ele seguiu sim as normas processuais do direito penal, porque eu entendo que no sentido do logo após o crime, foi logo após o crime, quando ele posta o vídeo, tem hora. Então, ele acaba de cometer um crime e eu não... Nem só o flagrante é aquele que você é pego com a boca na botija, né? Muita gente interpreta dessa forma, mas não. Você tem o flagrante que você pode perseguir o sujeito logo após, né? E tem a prisão logo após do crime, quando você é pego com os indícios, né? Você tem ali os indícios do crime. E os indícios dele é um rastro digital.
Eu acho que a gente está mais, não só na discussão da norma processual, que eu acho que é válida, mas, assim, eu acho que é uma discussão sobre como que a gente vai utilizar essa forma tão engessada que você está trazendo para trazer para os procedimentos da forma virtual que a gente está vivendo agora. Porque muitos dos procedimentos eram usados e tranquilos na vida antes. E agora? A vida é toda virtual. Então, quer dizer que a gente não vai conseguir mais usar os procedimentos? Aí é onde é que eu já discordo de você, que para mim, sim, não é que sempre, mas nesse caso, cabe a interpretação dele sobre um procedimento penal, assim como muitos outros casos já houveram, né? Mas eu concordo com você também que, para mim, isso deveria ser um tema discutido antes na Câmara dos Deputados. Mas, assim, te confesso que a Câmara ter mantido ele por 364 votos pela manutenção da prisão dele, me faz acreditar que hoje, se isso fosse debatido dentro da Câmara dos Deputados, seria votado para estar como uma norma, um procedimento. E eu espero, inclusive, que eles pensem em votar no tema, porque, pelo jeito, a vida hoje em dia vai ser muito mais virtual do que esse contato físico entre eu e você, ou entre eu e qualquer outra pessoa, eu imagino. Eu acho que a gente